A paz, irmãos. Bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. A chave de ouro da oração. Clame a mim e te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Algumas das obras mais famosas do mundo têm o odor do azeite da mediocridade. Porém, há obras, livros e ditos mais espirituais e escritos pelos homens que têm o aroma úmido das masmorras. Poderia citar vários exemplos. Sem dúvida, O Peregrino de John Bunyan é o melhor que um cento deles. E este bom texto que temos ante nossos olhos, amolecido e frio, com a prisão em que Jeremias se encontrava, tem, não obstante, um brilho e beleza em si, que jamais houve e não haverá, como uma oração reconfortante do Senhor para o prisioneiro, encerrado no pátio do cárcere. O povo do Senhor sempre tem encontrado o melhor de seu Deus quando se acha na pior das condições. Ele é bom em todo o tempo, porém parece dar a conhecer sua melhor expressão quando os seus estão em seu pior momento. Rutherford teria um dito pitoresco quando era lançado nas celas da aflição. Recordava-se que o grande rei guardava ali o seu vinho, de modo que imediatamente se poria a buscar as botijas e a beber. Os que mergulham no mar da aflição são os que pegam as pérolas mais preciosas. Companheiros na aflição, vocês sabem que assim é. Vocês têm comprovado que Ele é um Deus fiel e que quando abundam as suas tribulações, suas consolações superabundam por Cristo Jesus. Ao escolher este texto para esta manhã, minha oração é que sua grata promessa seja ouvida no coração de alguns dos prisioneiros do Senhor, que se encontram amarrados e encarcerados e não podem sair devido ao seu presente estado de espírito pesado. Escutem o que ele lhes diz ao ouvido em um suave murmúrio que chega até o coração. Clame a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. O texto está dividido naturalmente em três partes da verdade. Falaremos destas na medida que Deus, o Espírito Santo, nos capacite. Em primeiro lugar, há uma ordem para orar. Clame a mim. Em segundo lugar, a promessa de uma resposta, e te responderei. Em terceiro lugar, o estímulo à fé, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A primeira divisão é uma ordem para orar. Não se nos aconselha e recomenda somente que oremos, senão que se nos ordena orar. Esta é uma grande condescendência. Constroem um hospital. Considere-se que basta dar livre admissão aos enfermos que buscam ser atendidos. Porém, a diretoria do hospital não emite uma ordem no sentido de mandar que uma pessoa cruze suas portas. No mais rigoroso do inverno, se abre uma sala de jantar bem abastecida. Divulga-se a notícia. Para comer ali, os pobres devem apenas pedir. Porém, não se pensa que o parlamento promulgue uma lei obrigando os pobres a entrarem pelas suas portas em busca da caridade oferecida. Pensa-se que basta se dar a conhecer, isto sem emitir nenhuma ordenança no sentido de que os homens devam aceitá-la. Sem dúvida, é tão estranha a vaidade humana. Por um lado, faz-se necessária uma ordem para que tenha misericórdia de sua própria alma. E tão maravilhosa é a condescendência do nosso Deus misericordioso, por outro, que dá uma ordem de amor sem a qual nem sequer um só homem nascido de Adão poderia participar da festa do Evangelho, antes preferiria morrer de fome e não obedecer.
É assim que ocorre com a oração. O povo de Deus necessita mesmo de um mandamento para orar, pois de outro modo não fará. Porém, como pode ser isto? Queridos amigos, isto se deve a que nós estamos muito sujeitos a arrebatamentos de mundanismo. Sim, é que esse não é o nosso estado normal. Não nos esquecemos de comer, não esquecemos de fechar nossas casas, não esquecemos de ser diligentes nos negócios, não esquecemos de tirar nossas folgas para descansar. Porém, com frequência esquecemos de lutar com Deus em oração e ter, como deveríamos, longos períodos em consagrada comunhão com nosso Pai e nosso Deus. Para muitos professores, o maior livro é tão pesado que não o podem mover, enquanto que a Bíblia, que representa sua devoção, é tão pequena que podem colocá-la em um bolso de sua roupa. Horas para o mundo, pequenos momentinhos para Cristo. O mundo recebe o melhor do nosso tempo, enquanto nossa câmara de oração recebe somente os desejos. Damos nossa força e juventude aos caminhos de Mamon e nossa fadiga e languidez aos caminhos do Senhor. Por isso é que se faz necessário um mandamento para participar do ato, mesmo que deveria constituir nossa maior felicidade, do mais alto privilégio que podemos ter, isto é, ir ao encontro de nosso Deus. Clame a mim, diz ele, porque sabe que somos dados a esquecer de clamar a ele. Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clame a teu Deus. É uma exortação que necessitamos hoje, tanto quanto Jonas em meio à tormenta. Ele sabe quão pesados são os nossos corações quando estamos sob uma sensação de pecado. Satanás nos diz: por que tens que orar? Como pensas prevalecer? Em vão estás dizendo: levantar-me-ei e irei a meu pai, porque não és digno nem sequer de ser como um de seus empregados. Como podes olhar o rosto do rei depois de havê-lo traído? Como te atreves a acercar-te do altar que tu mesmo tens manchado, e quando o sacrifício que poderias oferecer é pobre e imundo? Ó irmãos, quão bom é que nos seja ordenado a orar. Se Deus o ordena, indigno como sou, me arrastarei até o estrado da graça, pois que ele disse: orai sem cessar. Ainda que minhas palavras faltem ao meu coração divague, todavia poderei balbuciar os desejos de minha alma faminta e dizer-lhe: ó Deus, ensina-me ao menos a orar e ajude-me a prevalecer diante de ti. Não somos dados a orar devido à nossa frequente incredulidade? A incredulidade murmura: que proveito tem o que busca ao Senhor em tal coisa? Seja algo muito trivial ou relacionado com coisas temporais ou uma questão em torno da qual tem pecado em demasia, ou algo demasiadamente elevado, demasiadamente difícil, uma questão demasiadamente complicada, não tens direito a isso diante de Deus. Isto é o que sugere desde o inferno o inimigo imundo. Por isso, permanece escrito como um preceito para todos os dias e apropriadamente para cada caso em que possa ver-se envolvido um cristão. Clame a mim, clame a mim. Estás enfermo? Queres ser curado? Clame a mim, porque sou o grande médico. Perturba-te a providência? Temes que não poderás sustentar-te com honestidade diante dos homens? Clame a mim. Te provocam desgosto os teus filhos? Estás sentindo aquilo que é mais agudo do que os dentes de uma víbora, a ingratidão de teu filho? Clame a mim. São tuas tribulações, poucas, porém dolorosas, como pequenas pontas de espinhos? Clame a mim.
É tua carga pesada, tanto que parece que tu cedes sob ela? Clame a mim, lança sobre Jeová a tua carga, e ele te sustentará, não deixará caído para sempre o justo. Não devemos dar por encerrado nosso primeiro ponto antes de fazer outra observação. Devemos alegrar-nos muito no fato de que Deus nos tem dado este mandamento em sua palavra para que seja seguro e permanente. Poderia ser um interessante exercício para alguns de vocês descobrir com quanta frequência nos é mandado orar. Surpreenderia vocês descobrir quantas vezes são nos dado palavras como estas: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Ó crentes, derramai diante dele vosso coração. Buscai a Jeová enquanto pode ser achado. Procurai-o enquanto está perto. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Orai sem cessar. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Perseverai na oração. Não é necessário multiplicar os exemplos em um ponto em que não posso ser exaustivo. Basta colher 2 ou 3 dessas grandes bolsas de pérolas. Vamos, cristão, não deves jamais perguntar se tens direito a orar. Não deves jamais perguntar: é-me permitido entrar em sua presença? Posto que tens tantos mandamentos, e os mandamentos de Deus são promessas, podes achegar-te confiadamente ao trono da graça celestial, pelo novo e vivo caminho do véu que se rasgou. Porém, há oportunidades em que Deus não somente manda seu povo orar na Bíblia, senão que também o faz ordenando-lhes que orem de modo direto por meio dos impulsos de seu Espírito Santo. Vocês, que conhecem a vida interior, haverão de me compreender. Em meio de seu trabalho, vocês sentem um repentino estímulo de retirarem-se para orar. Poderia ser que, ao princípio, não notem particularmente a inclinação, porém, uma e outra vez, vai e volta. Retira-te e ora. Enquanto em oração percebo que sou como um moinho de água que corre muito bem enquanto há água em abundância, porém que vai perdendo a força à medida em que o volume de água do rio baixa, ou como o barco que navega sobre as águas e estende todo o seu velame quando o vento é favorável, porém que tem que mover trabalhosamente as velas para captar algo de uma pequena brisa favorável. Agora, bem, me parece que quando nosso Senhor lhes der esta inclinação especial para orar, vocês devem duplicar sua diligência. Devem sempre orar e não desmaiar. Porém, quando ele põe em seu coração um desejo especial de orar e sente uma atitude peculiar e gozo nele, terá, além do mandamento que o obriga constantemente, outra ordem que o levará a uma grata obediência. Penso que em tais ocasiões poderíamos estar na posição de Davi, a quem o Senhor disse: quando ouvires o ruído como de marcha pelas copas das palmeiras, então te moverás. O ruído de marcha nas copas das palmeiras bem poderia ser as pisadas de anjos que viriam apressadamente ajudar a Davi. Então Davi deveria atacar os filisteus. E assim, quando as misericórdias de Deus se aproximam, suas pisadas são nossos desejos de orar. E nossos desejos de orar devem ser uma indicação que tem chegado o momento divino de favorecer imediatamente a Sião. Semeie abundantemente agora, porque tua colheita será segura. Lute agora, Jacó, porque estás a ponto de converter-te em um príncipe que prevalece, e teu nome será chamado Israel. Agora é teu tempo, mercador espiritual. O mercado está em alta, há muito negócio, teu ganho será alto. Preocupa-te em usar de forma correta a hora ensolarada e realiza tua colheita enquanto brilha o sol.
Consideremos agora nosso segundo ponto, a promessa de uma resposta. Não deveríamos sustentar nem sequer por um só momento o horrível pensamento que Deus não responderá à oração. Sua natureza, segundo se manifesta em Jesus Cristo, demanda que assim seja. Ele tem se revelado no Evangelho como Deus de amor, cheio de graça e verdade. Assim, como poderia negar-se a ajudar aos que são seus, que humildemente buscam seu rosto e seu favor pelo modo que foi estabelecido por ele mesmo? Em uma ocasião, o Senado ateniense considerou mais conveniente reunir-se ao ar livre. Enquanto estavam sentados em suas deliberações, um pardal, perseguido por um falcão, voou em direção ao Senado. Perseguido muito de perto pela ave de rapina, buscou refúgio no seio de um dos senadores. Este homem, de caráter rude e vulgar, tomou a ave de seu seio e a lançou contra o solo e a matou. Naquele instante, todo o Senado se pôs de pé, e sem uma só voz discordante, o condenaram à morte, como indigno de sentar-se no Senado com eles ou de ser chamado um ateniense, posto que havia negado socorro a uma criatura que havia confiado nele. Podemos supor que o Deus do céu, cuja natureza é amor, vá lançar de seu seio a pobre pomba que para ali voa fugindo da águia da justiça e se refugia no seio de sua misericórdia? Nos dará o convite para buscar seu rosto, e quando nós, como ele sabe, com tanta vacilação de temor, reunimos forças para voar ao seu seio, será então tão injusto e carente de graça como para atender em ouvir nosso clamor e responder-nos? Não pensamos tal mal do Deus do céu. Recordemos logo, junto com sua natureza, seu caráter passado. Me refiro ao caráter que lhe tem feito famoso através de suas obras de graça passadas. Considerem, meus irmãos, aquela grandiosa demonstração de amor. Se quiséssemos nomear um milhar, não poderíamos dar uma melhor ilustração do caráter de Deus do que aquele fato grandioso, o que não poupou nem a seu próprio filho, senão que o entregou por todos nós. Como, e esta não é uma inferência minha, senão inspirada conclusão do apóstolo, não nos dará também com ele todas as coisas? Se o Senhor não se nega a escutar minha voz, sendo pecador culpado e inimigo, como vai recusar meu clamor agora que tem sido justificado meu coração, que não conhecia e não buscava ajuda, se depois de tudo não me escutará agora que sou seu filho e seu amigo? As feridas sangrentas de Cristo são a segura garantia da oração atendida. Em seu conhecido poema De Beg à Bolsa, George Herbert apresenta o Salvador dizendo: se há algo que queiras mandar ou escrever para entregar nas mãos de meu Pai, creia-me que seguramente vai recebê-lo, porque me preocuparei do teu encargo. Perto do meu coração o podes. E se outros querem empregar-me assim, a porta acham aberta de par em par, e o que enviar em mãos do Pai entregareis, acrescentando para que recebas mais. Certamente o pensamento de George Herbert era que a expiação por si mesmo é uma garantia de que a oração deve ser ouvida, que a grande ferida feita junto do coração do Salvador, que ficou exposto à luz para que se visse as profundidades do coração da divindade, era uma prova de que aquele que se senta nos céus quer escutar o clamor de seu povo. Se pensas que a oração é inútil, estás fazendo uma leitura equivocada do Calvário. Porém, amados, temos a promessa de Deus a respeito, e Ele é Deus, que não pode mentir. Invoca-me no dia da angústia, te responderei. Não tem dito, tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis? Por certo, não podemos orar a menos que creiamos nessa doutrina, porque é necessário que o que se aproxima de Deus
creia que Ele é galardoador dos que o buscam. E se temos alguma dúvida quanto a que nossa oração seja ouvida, somos comparáveis com os que têm ânimo dobre. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é arrastada pelo vento e é lançada de uma parte à outra. Não pense, pois, quem o faz, que receberá alguma coisa do Senhor. Poderia, além disso, dar força ao nosso argumento se disséssemos que nossa experiência nos leva a crer que Deus atenderá à oração. Eu não posso falar por ti, porém posso falar por mim. Se há algo que eu sei, algo de que estou seguro, além de qualquer dúvida, é que as palavras de uma oração jamais são gastas em vão. Se não há aqui algum homem que se atreva a dizê-lo, eu me atrevo a afirmá-lo. Eu sei que posso prová-lo. Minha própria conversão é o resultado de longas, afetuosas, ferventes e importunas orações. Meus pais oravam por mim. Deus ouviu seus clamores e aqui estou para pregar o Evangelho. Desde então, tenho me aventurado em empresas que estavam muito acima de minha capacidade, porém, nunca tenho fracassado, porque me tenho lançado nos braços do Senhor. Vocês sabem, como igreja, que não tenho tido escrúpulos para fixar-me em grandes ideias do que poderíamos fazer para Deus. E tudo a que nos temos proposto, temos cumprido. Tenho buscado a ajuda de Deus, seu socorro e auxílio em todas as múltiplas empresas. E ainda não posso contar aqui a história de minha vida privada enquanto faço a obra de Deus. Se a escrevesse, seria uma prova firme de que há um Deus que atende à oração. Ele tem ouvido minhas orações, não de vez em quando, não um par de vezes, senão muitíssimas vezes, tantas que se tem convertido em um hábito expor minha causa diante de Deus com uma absoluta certeza de que aquilo que lhe pedi, Ele me concederá. Agora não é um talvez ou uma possibilidade. Sei que meu Senhor me atende e não me atrevo a duvidar, porque seria certamente uma tolice fazê-lo. Assim, como estou seguro de que uma quantidade de força sobre uma alavanca levantará uma coisa pesada, eu sei que uma certa quantidade de oração traz a bênção. Como a primavera tudo enche de flores, assim as súplicas asseguram as misericórdias. Em todo trabalho há ganho, porém, mais que em tudo há na obra de intercessão, pois estou seguro, porque dele tenho tido minha colheita. Lembre-se, porém, que a oração sempre se oferece em sujeição à vontade de Deus, que quando dizemos, Deus ouve a oração, não queremos dizer com isso que Ele sempre nos dá literalmente o que pedimos. Todavia queremos dizer isto, que Ele dá o que é melhor para nós e que se Ele não nos dá a misericórdia que lhe pedimos em prata, a concede em ouro. Se não nos retira o aguilhão da carne e nos diz, basta-te a minha graça. E isso finalmente equivale ao mesmo. Lord Bolingbroke dizia à condessa de Houghton, não entendo, senhora, como poderia fazer uma oração sincera que se harmonizasse com a vontade divina. Meu filho, disse ela, isso é algo que não oferece dificuldade. Se eu fosse da corte de algum generoso rei e ele me desse autorização para lhe solicitar de qualquer favor, eu certamente lhe diria, poderia Sua Majestade, em sua graça, conceder-me tal e tal favor? Porém, ainda que muito o deseje, se de alguma forma empane a honra de Vossa Majestade, ou se segundo o critério de Sua Majestade parece bem que não receba tal favor, estarei tão contente sem ele como se houvesse recebido. Assim, você pode ver que eu posso apresentar sinceramente minha petição, porém, submissivamente deixar a resposta nas mãos do rei. O mesmo ocorre com Deus. Nós nunca oferecemos uma oração sem inserir aquela oração. Porém,
não se faça a minha vontade, senão a tua. Somente podemos orar sem um se condicional quando estamos seguros de que nossa vontade é a vontade de Deus. Chegamos ao nosso terceiro ponto, que penso está cheio de alento para todos os que se exercitam na arte bendita da oração, o estímulo à fé. Te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Notemos que isto originalmente foi dito a um profeta em prisão, e a maneira de conhecer as verdades reservadas, as verdades mais elevadas e misteriosas de Deus, é esperando em Deus em oração. Ontem, enquanto lia o livro de Daniel, notei de forma muito especial como Daniel descobriu o sonho de Nabucodonosor. Os encantadores, magos, astrólogos e caldeus trouxeram seus livros curiosos e seus estranhos instrumentos e começaram a pronunciar suas abracadabras e a realizar toda sorte de encantamentos misteriosos. Porém, todos fracassaram. Que fez Daniel? Se pôs a orar. E sabendo que a oração de um corpo unido de homens prevalece melhor que a oração de um só, vemos Daniel convidando a seus irmãos a unir-se a ele em fervente oração, para que Deus, em sua infinita misericórdia, pudesse dar-lhe a conhecer a visão. E no caso de João, que é o Daniel do Novo Testamento, recordareis que ele viu um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro selado com 7 selos, não achando-se ninguém digno de abrir os selos. Que fez então João? O livro foi aberto pelo leão da tribo de Judá, que havia prevalecido para abrir o livro. Porém está escrito que antes que o livro se abrisse, eu chorava muito. Sim, e as lágrimas de João, que eram suas orações líquidas, foram, no que lhe respeita, as chaves sagradas pelas quais foi aberto o livro selado. Irmãos no ministério, vocês que são mestres na escola dominical e todos os que são estudantes na escola de Jesus Cristo, lhe rogo que recordem que a oração é seu melhor meio de estudo. Como Daniel, entenderão o sono e a interpretação quando o buscarem em Deus. E como João, verão os 7 selos abertos, entregando as preciosas verdades depois que houverem chorado muito. Se clamares a inteligência e a prudência deres a tua voz, se como a prata a buscares e a procurares como a tesouros, então entenderás o temor de Jeová e acharás o conhecimento de Deus. As pedras não se rompem, senão por meio do uso aplicado do martelo, e o picador de pedras usualmente se põe de joelhos. Utiliza o martelo da verdade e, além disso, exercita o joelho da oração e as doutrinas da revelação, duras como rocha, necessárias a vosso entendimento, se abrirão diante de vocês o exercício dela e da oração. Orar bem é estudar bem. É uma sábia sentença de Lutero. Quem tem sido citado com tanta frequência que apenas nós temos atrevido a fazer uma alusão a ela. Haver orado bem é haver estudado bem. Podes abrir-te caminho através de qualquer coisa com a vara da oração. Os pensamentos e os raciocínios podem ser como cunhas de um arado que podem abrir um caminho até a verdade. Porém, a oração é a chave, a alavanca que abre o cofre de ânimo do mistério sagrado. Para obter o tesouro ali escondido, somente para quem pode abrir com esforço uma via para alcançá-lo. O reino dos céus, todavia, sofre violência e os violentos o arrebatam. Cuidem em trabalhar com um poderoso implemento da oração, e nada poderá opor-se a vocês. Todavia, não devemos deter-nos aqui. Temos aplicado o texto a um só caso. Se pode aplicar a centenas, queremos assinalar outro. O santo deve esperar descobrir uma experiência mais profunda e conhecer mais de uma vida espiritual mais elevada ao dedicar-se mais à oração. Há diferentes traduções do meu texto. Uma versão diz:
te mostrarei coisas grandes e reservadas que tu não conheces. Agora bem, nem todos os progressos na vida espiritual são igualmente fáceis de alcançar. Estão presentes as estruturas comuns e os sentimentos de arrependimento, fé, gozo e esperança que desfruta toda a família. Porém, há uma esfera superior de rapto, de comunhão e de união consciente com Cristo, que estão longe de ser lugares comuns para os crentes. Todos os crentes vêm a Cristo, porém nem todos podem pôr seu dedo nas feridas dos cravos, nem meter suas mãos em seu lado. Nem todos temos o privilégio que João teve de reclinar-se sobre o peito de Jesus, nem o de Paulo, de ser arrebatado ao terceiro céu. Na Arca da Salvação, encontramos o primeiro, segundo e terceiro pisos. Todos estão na arca, porém, nem todos estão no mesmo piso. A maioria dos crentes, quanto ao rio da experiência, tem a água somente até o tornozelo. Outros têm vadiado o rio até que as águas lhe cheguem aos joelhos. Uns poucos encontram a água até o peito, porém somente uns poucos, quão poucos, encontram-se no rio de tal modo que podem nadar, cujo fundo não pode ser tocado. Meus irmãos, há alturas no conhecimento experimental das coisas de Deus que o olho da águia, da perspicácia e do pensamento filosófico não tem logrado ver. E há sendas secretas que a razão e o juízo ainda não têm aprendido a transitar. Somente Deus nos pode levar até ali. Porém, a carruagem que nos leva e os cavalos de fogo que conduzem a carruagem são as orações prevalecentes. A oração que prevalece é vitoriosa pela misericórdia de Deus. Com seu poder venceu o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe rogou. Em Betel lhe falou e ali falou conosco. A oração que prevalece conduz o crente até o Carmelo e o habilita para cobrir os céus com nuvens de bênçãos e a terra com correntes de misericórdia. A oração prevalecente leva o crente ao alto do monte de Pisga e lhe mostra a herança que tem reservado. O eleva ao Tabor e transfigura até que, na semelhança de seu Senhor, como ele é, assim somos nós neste mundo. Se queres alcançar algo mais alto que a ordinária experiência de humilhação, contemple a rocha que é mais alta que tu e com os olhos e de cima dela, olhe através das janelas da oração importuna. Assim que, para crescer na experiência, deve haver muita oração.